frequentemente são divulgadas imagens, né, da poluição do rio Tietê, na região de Salto, município localizado a cerca de 100 quilômetros da capital. Elas se alternam, essas imagens, né, daquela espuma branca que cobre todo o rio e também as margens, e aqueles depósitos de garrafas e embalagens plásticas que a gente vê também. Agora o Comitê de Bacia do Médio Tietê está pensando em cobrar 4 milhões de reais por ano do Comitê do Alto Tietê, onde está a região metropolitana de São Paulo, para os trabalhos de retirada desse lixo. Então seria uma espécie de indenização cobrada permanentemente. Vamos discutir o tema aqui com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado ao Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com todos vocês. A cidade pode adotar esse tipo de cobrança pela poluição gerada no rio, lá na origem? Veja, essa é uma questão que está relacionada à chamada governança hídrica, né, que é um conceito onde o uso de um rio, lago, represa, ele procura conciliar, né, os diversos interesses dos grupos que buscam recursos nesse rio. Então o rio, por exemplo, ele pode ser utilizado para abastecimento urbano, irrigação, geração de energia elétrica, captação de água para uso industrial, lazer, enfim, há vários usos possíveis, e a governança hídrica, por meio dos comitês de bacia, procura conciliar esses usos que nem sempre podem ser desenvolvidos ao mesmo tempo. Então, um exemplo rápido: se a gente pegar um rio que ele é utilizado para captação de água para abastecimento urbano, ele pode ter sua capacidade de geração de energia elétrica prejudicado. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, aqui no Rio Paraíba, né, no Rio Paraíba do Sul, porque o rio ele é muito utilizado para abastecimento do Rio de Janeiro, mas também era utilizado para geração de energia elétrica. E durante a crise hídrica aqui em São Paulo e também o início de crise hídrica no Rio de Janeiro, se tomou a decisão de priorizar o uso do rio para abastecimento urbano, em detrimento da geração de energia elétrica. Então, essas decisões, elas são normalmente tomadas dentro do Comitê de Bacia, que procura conciliar esses diferentes interesses, né, os interesses de diferentes grupos. Esse conceito de Comitê de Bacia, ele tem origem na França, foi um modelo que vem sendo adotado há muito tempo na França e vem sendo replicado em vários países, inclusive no Brasil. Obviamente há críticas, né, há o que se aprimorar nesse modelo, mas ele vem funcionando razoavelmente bem. E realmente isso pode acontecer. Por exemplo, se um comitê de bacia, ele julga que quem está acima, né, de uma determinada parte do rio causou algum tipo de dano, causou algum tipo de prejuízo, né, e reduziu a capacidade de utilização do rio, ele pode pedir uma indenização. Alguma forma de compensação. Então, é claro que isso pode ser contestado na justiça, né? O Comitê de Bacia do Alto Tietê vai ter que ser ouvido, vai ter que se posicionar, mas isso pode efetivamente ser implementado. Quer dizer, um município ou um comitê de bacia, ele pode reclamar, né, judicialmente, uma reparação aos danos que estão sendo causados ao rio, que faz com que o uso desse rio fique impossibilitado aí para várias finalidades, né? Então, isso realmente é possível, né? E muita gente pergunta, né, assim, por que o rio Tietê ele ainda é muito, muito poluído, né? Há décadas vem se falando na despoluição do rio. Então por que isso acontece aqui na região metropolitana de São Paulo e se estende aí essa mancha de poluição? Ela tem variado ao longo dos últimos anos, mas ela se estende aí por dezenas de quilômetros pelo menos, né? Ou às vezes aí ultrapassa a barreira de mais de 100 quilômetros, né? Essa mancha de poluição. Então por que isso tem acontecido? Na verdade, a gente tem um reflexo de uma decisão que foi tomada no início do século passado, quando o engenheiro Prestes Maias, ele divulgou o seu plano de metas, né, para o plano de avenidas da cidade de São Paulo, que previa o desenvolvimento de grandes vias para facilitar o fluxo, principalmente de automóveis. Então, dentre essas decisões, uma delas foi a de retificar o curso dos rios, né, a
a visão original, o curso original do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, eram rios meandrantes, né? Rios com várias curvas. E hoje que nós vemos, eles são quase que canais lineares. Então, esses rios, eles foram retificados para a construção das avenidas marginais nas suas laterais e foi exprimido, né? E a ideia era facilitar o fluxo de água no rio, porque ele passaria a receber o esgoto que é gerado na região metropolitana de São Paulo, tá? E havia uma visão contrastante que era do uso desses grandes rios para abastecimento urbano. Então, essa é uma decisão que foi tomada no início do século passado, ou seja, utilizar esses grandes rios para captação, para lançamento de esgoto, e pegar os pequenos córregos, os pequenos rios, e também acabar canalizando esses rios para utilizar o fundo de vale para a construção de avenidas, né, de vias aí para o tráfego de veículos. Então a gente tem, desde o início do século passado, uma história não muito boa com os nossos rios. A gente não tem uma história, uma convivência, vamos dizer assim, pacífica com os nossos rios. Não, ele é quase um problema mesmo. Exatamente, os rios, eles passaram, né, já há mais de 100 anos... Como se atrapalhassem. Exatamente, a serem vistos como se eles atrapalhassem. Então eles não tiveram sua visão, a sua função natural aí respeitada, né, e essa visão ela foi se disseminando. Esse lixo que chega, né, em Salto, essas garrafas plásticas e tal, isso não chega sozinho, né? Porque as pessoas lançaram isso nas ruas. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Obviamente isso não isenta o governo de responsabilidade também, mas as pessoas têm uma responsabilidade muito grande em relação... Individual, de não jogar o lixo. De não jogar o lixo na rua, porque isso acaba sendo levado por uma galeria de água pluvial, acaba indo para um curso d'água e contamina. É claro que também há uma responsabilidade grande aí por parte do governo no sentido de desenvolver, né, uma política efetiva para evitar o lançamento de esgoto não tratado nos rios, de efluentes das indústrias, enfim. É um conjunto de responsabilidades que a gente deve considerar e não simplesmente jogar tudo nas costas do governo, independente, né, de que partido seja ou de que gestão seja, né, porque é um problema que vem se arrastando aí há muitos anos. Então, é preciso não só vontade política, mas também consciência ambiental por parte da população de não jogar lixo na rua. A população tem que fazer a parte dela. Essas garrafas plásticas, elas não chegaram sozinhas ali, né? Elas não foram caminhando até o rio, né? Agora, Pedro, uma pergunta. E se isso tudo fosse limpo e utilizável, né? Qual seria a capacidade de rios Tietê e Pinheiros, por exemplo? É uma dúvida que eu tenho faz tempo. É uma visão interessante, porque no início do século passado, né, se desenvolveu um debate entre o Prestes Maia e o Saturnino de Brito, que era um outro engenheiro sanitarista, que o Saturnino ele defendia o uso desses grandes rios para abastecimento. E era uma visão extremamente avançada, né? Porque se a gente tivesse respeitado a capacidade natural desses rios, nós teríamos, considerando o Rio Pinheiros quanto o Rio Tietê, nós praticamente atenderíamos 90% do nosso consumo de água. Ou seja, nós não precisaríamos buscar água, né, a longas distâncias como a gente tem feito. Então, uma decisão que foi tomada no início do século passado repercute de maneira negativa até hoje, e para reverter essa situação realmente vai precisar um esforço muito grande, não só do ponto de vista político, mas também da consciência ambiental de todos, para evitar esse lançamento de detritos, de lixo nos nossos rios. De todos mesmo, cada um de nós tem responsabilidade nisso tudo, não vamos nos esquecer. Professor Pedro Luiz Cortes, professor associado ao Departamento de Informação da EC, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, tem um canal no YouTube com o projeto Ambiente é Nosso Meio. Muito obrigada, professor, por mais essa contribuição. Bom fim de semana. Um bom fim de semana a todos. Até a próxima.